Deus te abençoe. Estamos aqui mais um dia para nessa nossa caminhada firmes, focados, sem se distrair, para nós conseguirmos começar a viver aquilo que a gente ainda não viveu. Para a gente começar a viver algo que nós nunca vivemos, nós precisamos começar a fazer aquilo que a gente nunca fez, né? Então, às vezes, muitas pessoas precisam entender que para se viver algo novo em Deus é necessário fazer algo novo a Deus. Então, esses desafios, eles são muito importantes, tá? E eu quero te animar, eu quero te desafiar a você continuar se desafiando, né? Seja em oração, seja em um jejum, né? E eu sei que precisa-se de ensino, de instrução para se saber, né, o que é jejum, o que é um propósito, mas faça de acordo com as suas estruturas, faça de acordo com aquilo que você conhece na palavra do Senhor, que você vai começar a experimentar algo que você nunca experimentou antes em Deus, tá bom? Vamos lá? Provérbios. Hoje nós estamos literalmente no 22. Você já está com a sua caneta, você já está com o seu caderno. Vamos refletir sobre o que a palavra do Senhor tem para nos ensinar neste dia. A boa reputação. Não, hoje não é 22. Hoje é 23. Quando você sentar para uma refeição com alguma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. Fantástico. Tem até instruções comportamentais diante de autoridades. Olha que a Bíblia é linda, é maravilhosa. E encoste a faca na sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Não deseje as iguarias que ele oferece, pois esses alimentos são enganosos. O que ele está instruindo aqui? Na época, era muito comum muitos reis serem envenenados. E é por isso que eles construíram uma profissão. Qual profissão? A profissão daquela pessoa que experimentava a alimentação antes que esse alimento fosse entregue ao rei. Então, o que o texto está dizendo? Olha, quando você estiver sentado diante de uma autoridade, observe com atenção quem está diante de você. E encoste a faca na sua própria garganta, se estiver com grande apetite. Por quê? Porque esse momento é um momento de quê? De reverência, de respeito. Pois esses alimentos são enganosos. O que acontece? Existem alimentos que não é para você comer, é só para
para autoridades. São enganosos. E o que significa isso? Vamos imaginar aqui. Imagina se você está sentado diante de uma autoridade. Tá? E a pessoa vai lá e te oferece. Não, come isso aqui, come isso aqui, come isso aqui, come isso aqui. E quando se fala de iguarias, está falando de algo que não é comum. Está falando de algo que não é qualquer pessoa que come. O que pode acontecer? Se não tiver atenção, sabedoria em uma mesa. Verso 4. Não esgote as suas forças tentando ficar rico. Pare de pensar nisso. As riquezas desaparecem assim que você as contemplam. Criam asas, voam como águias pelo céu. Olha só. Não se desgaste tentando ficar rico. Pare de pensar nessas coisas. As riquezas desaparecem assim que você as contempla. Criam asas e voam como águias pelo céu. Vamos lá, primeiro. Sabe o que eu aprendi estudando alguns livros de grandes homens multibilionários? Eu descobri que quando eles se tornam multimilionários ou multibilionários, eles querem viver do propósito deles. Por exemplo, Bill Gates. Né? Bill Gates já foi considerado o homem mais rico do mundo. E depois que ele alcançou esse nível de riqueza, o que ele fez? Ele criou um instituto para juntar várias pessoas que são multibilionárias para ajudá-lo a servir algumas cidades na região da África. Na área de água potável, ele faz tratamento de água. E aí ele disse: quando nós alcançamos o que queremos, nós descobrimos que o que viveremos é de propósito. E aí você diz: uau, mas depois que ele se tornou multibilionário, que ele descobriu que ele tem um propósito e que ele pode servir? Sim. Está atrasado? Não sei. Não cabe a mim definir isso. Então eu quero te dizer que não espere cumprir suas vontades para depois cumprir o propósito. Você pode cumprir o propósito hoje, viver do propósito hoje. Não importa o como, a quantidade, como você pode iniciar. Não aceite a refeição de um hospedeiro mal intencionado. Nem deseje as iguarias que o oferece, pois ele só pensa nos gastos. Ele diz: coma e beba, mas não fala com sinceridade. Você vomitará o pouco que comeu e terá desperdiçado a sua cordialidade. Você já percebeu que hoje tá uma moda? Moda não, né? É uma onda de comportamentos de pessoas que estão envenenando outras. A pessoa tá na casa dela: ó, eu fiz aqui uma comida para você, toma aqui.
Olha como que se mudou. Antigamente era natural você pedir pro vizinho, me dá você tem um copo de açúcar, né? Você tem? Não tenho. E isso era natural. Hoje não. Hoje as pessoas estão destruindo as outras com a falsidade de servir. Olha isso. Estão destruindo vidas com a falsidade de gestos de amor. Por quê? Porque eu lembro uma vez que nós nos mudamos para uma cidade e quando nós estávamos naquela cidade, nós chegamos, por exemplo, pela manhã e quando foi mais à noite, chegou duas, duas pessoas da vizinhança e cada uma levou uma coisa. Uma panela de alguma coisa e outra panela de alguma coisa. Não, a gente viemos te entregar. E a gente achou tão interessante aquele gesto. Por quê? Porque naquela região, para aquelas pessoas é natural. Mas como a maldade se multiplicou, hoje, como que você discerne isso? Então, evite, evite receber essas coisas de pessoas que você não tem aliança, que você não testou as intenções dessa pessoa. E aí o texto aqui está dizendo que são pessoas mal intencionadas. Por isso que é importante você ter sabedoria até para se relacionar. E o texto continua. Não vale a pena conversar com o tolo, pois ele desprezará o discernimento das suas palavras. Não precisa explicar isso aqui, precisa. E a gente já falou sobre isso. Quando você vai procurar ajudar alguém que é tolo, ele vai desprezar o que você está dizendo. Então, para quê? Lembra que eu disse? Não dê pérolas ao tolo. Por quê? Porque ele vai desperdiçar. Não vale a pena. Não mude de lugar os marcos antigos que limitam as propriedades. Nem invada a propriedade dos órfãos, pois o seu Redentor é forte. Ele lutará contra você para defendê-los. Ou seja, não entre em causas injustas. Não entre em causas sem motivo. Não entre em causas por causa de alguém que te influenciou a entrar ali. O marco que está dizendo são marcos mesmo de delimitação de terra. Dedique a disciplina o seu coração, os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Aqui, isso é a Bíblia, está falando, ó, dedique-se tempo para isso, porque é isso que vai valer a pena. É isso que vale a pena. 13. Não evite disciplinar a criança. Se você castigar com a vara, ela não morrerá. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim a livrará da sepultura. Que tipo de disciplina é essa que Salomão está dizendo? Ele não está falando a respeito de uma agressão sem medida, sem consciência, sem intenção, com ira. Não. Não. Você lembra como que seu pai e sua mãe te corrigia quando você era criança? Não estou falando dessa geração de hoje em dia, não. Essa geração hoje não sabe o que é isso. Não sabe o que é uma correção. Eu lembro que quando nós íamos para a igreja,
Nós tínhamos que ir ao banheiro antes de ir pro culto. E aí, eu não sei, é questão de criança, né? E aí os meninos iam pro banheiro e aí a gente queria também ir ao banheiro. E ia beber água. Mas só para dar uma volta. E meu pai falava assim: você não vai pro culto para passear lá no refeitório, ir ao banheiro. Não. Aí eu dava meus pulos e tava tudo bem. Quando meu pai olhava para mim, eu já sabia que tinha dado ruim, que o negócio ia estreitar. O que eu fazia? Eu ia na frente com a minha mãe, chegava em casa, comia muito rápido, colocava 2 calças, colocava 2 blusas de frio e deitava. E aí me cobria, meu pai chegava e fingia que estava dormindo. Isso aí é criança, gente. Aí eu ouvia meu pai falando assim: cadê o Daniel? Minha mãe falava: tá deitado, tá dormindo. Aí tinha vez que ele deixava passar, mas tinha vez que ele não deixava não. Então levanta ele lá que eu quero conversar com ele. E aí colocava sentado, pegava uma cinta e falava: deixa eu te falar, o que nós conversamos, o que nós combinamos. É que a gente não podia nem conversar na hora do culto, que não podia beber água e que não podia ir ao banheiro. E o que você fez? Aí eu falava: eu fiz isso, isso, isso. E aí meu pai começava a trazer as memórias, um tanto de coisa. Lembra aquele dia que eu falei para você fazer isso e você não fez? Aí era uma cintada. Uma cintada bacana. Só que como eu tava com 2 calças, amenizava. Mas como amenizava, eu tinha que fingir que tava doendo. Hoje meu pai sabe dessas histórias, né? E a gente ri muito. E aí ele falava: lembra disso, disso, disso? Sim, mas era uma cintada para cada situação de desobediência. E isso não me matou, isso não me levou à sepultura. Entende? Então eu tenho certeza que homens de verdade, mães de verdade que corrigiram seu filho com a intenção correta, eles não se perderam para a sepultura. E te digo que muitas pessoas que foram para a sepultura é porque não tiveram um nível de disciplina como essa. O texto continua: meu filho, se o seu coração for sábio, então o meu coração se alegrará. Deus tem alegria, Deus tem prazer com quem busca sabedoria. O meu íntimo exultará quando seus lábios falarem com retidão. É por isso que ele falou de Jó para o próprio diabo. Você viu lá o meu servo Jó? Ele falou como se ele fosse um pai, e de fato um pai, né? Um pai orgulhoso e falando: olha, tá vendo? Você viste meu filho Jó? Você viste Jó? Não existe ninguém aqui como ele. No texto não fala, você viste meu filho Jó, tá? No texto só diz: viste meu servo Jó. Não inveje no seu coração os pecadores. Melhor será que tema sempre ao Senhor se agir assim. Certamente haverá um bom futuro para você e sua esperança não falhará. Por quê? Asaf, ele entrou em crise. Asaf era um levita e ele entrou em crise porque ele falava assim para o Senhor: Senhor, como assim? Eu te sirvo, eu te busco e os ímpios estão prosperando mais do que eu. E aí o texto vai dizer assim: e os meus pés quase vacilaram quando eu olhava para eles. E aí o Senhor vai e revela o fim desses homens, dessas mulheres. Então o que o texto está dizendo?
certamente haverá um bom futuro para você e sua esperança não falhará. A sua esperança nunca falhará em Deus. Nunca. Pode ter certeza disso. E tem um texto que me chama muita atenção, que é o quê? Não sei se você, já aconteceu isso com você, comigo já. De você ter um coração de servo e você sempre abençoa as pessoas, seja uma pessoa em situação de rua, seja alguém, né, na dependência química, não importa. E aí você fala, não, eu não vou ajudar ninguém não. Não vou ajudar ninguém não, porque ninguém quer nada com Deus. E aí eu lembro daquele texto seguinte que diz assim, não nos cansemos de fazer o bem. Ou seja, fazer o bem cansa. Você já cansou de fazer o bem? Você já cansou de servir as pessoas? E você olhar e falar, meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, parece que o povo gosta mais do conselho do ímpio. Parece que gosta mais do caminho das trevas do que conselhos da luz. Não, eu não vou orar mais, eu não vou aconselhar mais, eu não vou ajudar mais. E esse texto me chama muito, muito a atenção sobre isso. Porque quando você para de fazer o bem, você perde esperança. E o texto está dizendo assim, e a sua esperança não falhará. Ou seja, para que eu possa ter esperança, eu preciso continuar fazendo o que o Evangelho nos ensinou. Que é servir o órfão, a viúva, os necessitados. Então não se canse de fazer o bem. Ouça, meu filho, e seja sábio. Guie o seu coração pelo bom caminho. Não ande com os que se embriagam com vinho, nem com os que se empaturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Sabe aquela pessoa que vive como se não tivesse amanhã, curtindo a vida? Existem pessoas que acordam de manhã já pensando no rolê que ela vai dar à noite. E precisa curtir, e precisa beber, e precisa disso, precisa fazer. Então eu quero que. Eu já falei isso, acho que em outro vídeo. Todo excesso revela uma falta. Todo excesso revela uma falta. Então, não andem. Não ande com esse perfil de pessoas que não estão trabalhando por muito tempo na mesma coisa. Ouça o seu pai que o gerou e não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Isso aqui é patrimônio, né? Família. Ouça o seu pai. E eu vou te falar. Quando o pai fala alguma coisa, muitas das vezes você não concorda. Até que dá errado. Não é que meu pai estava certo. Já aconteceu isso com você na sua juventude? O mais velho falava assim, olha, não faça isso. Isso vai acontecer isso. Ah, não, vai dar certo. O que acontecia? Compre a verdade e não abra mão dela. Dá um pouco da sabedoria, da disciplina e do discernimento. Tá vendo o que é disciplina? Deixa eu te falar, disciplina não é conquista. Disciplina é ajuste, correção. Disciplina é confronto. Quem está diante da sabedoria, está carregando sabedoria, ele sempre está ajustável dentro do processo do caminho da vida. É um processo natural. O pai do justo exultará de júbilo.
Quem tem o filho sábio, nele se alegrará. Que o seu pai e a sua mãe se alegrem. Que exultem a mulher que deu à luz. Que a mulher que deu à luz se alegre. É o coração do sábio. Meu filho, dê-me seu coração. Mantenha os seus olhos nos meus caminhos, pois a prostituta é uma cova profunda e a mulher adúltera é um poço estreito. Tal qual um assaltante, ela fica de tocaia e multiplica entre os homens os infiéis. Gente, vamos por parte. Meu filho, me dá seu coração. Me dá seu coração. Mantenha os seus olhos nos meus caminhos. Nós podemos fazer a aplicação desse texto em 2 paralelos. Primeiro, o pai falando para o filho. Eu quero que o seu coração esteja em mim. E eu quero que você fique atento aos meus comportamentos. Porque eu sou sua referência. E aí você pode fazer um segundo, que é o seu próprio Deus falando com você e dizendo: dai-me o seu coração. Existem outros versículos que Deus pede o coração. Me dá seu coração. Preste atenção na retidão dos meus caminhos. Deus, ele não quer muito, ele só quer tudo. Entende? Por quê? Porque a salvação não te custa nada, mas segui-lo te custa tudo. E o Senhor, ele só quer ter você por completo. Deus, ele não quer te compartilhar com ninguém e com nada. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. De quem são os oásis? Me confundi. De quem são os ais? De quem são os ais? De quem os pesares? De quem as brigas? De quem as queixas? De quem os ferimentos desnecessários? De quem os olhos vermelhos? Aí vem a resposta. Dos que se demoram bebendo vinho. Dos que andam à procura de bebida misturada. Não se deixe atrair pelo vinho quando está vermelho. Quando cintila no copo e escorre suavemente. No fim, ele morde como a serpente e envenena como a víbora. Os seus olhos verão coisas estranhas e a sua mente imaginará coisas perversas. Uau! O que acontece quando um homem e uma mulher, ele decide beber, bebida misturada, bebida aqui, bebida ali? Nessas conversas saem grandes projetos? Nesses encontros saem grandes conselhos? Não. Pelo contrário. Só coisas más, tóxicas, negativas. Você será como quem dorme no coração do mar, como quem se deita no alto das cordas do mastro. Você dirá: espancaram-me, mas eu nada senti. Ou seja, quem está dentro dessa realidade não tem consciência. A sua consciência está adormecida, está anestesiada. Bateram em mim, mas nem
percebi. Ou seja, espancaram, eu nada senti. Bateram em mim, mas eu nem percebi. Quando despertarei deste sonho para tomar mais um trago. Ou seja, não importa o quanto a pessoa está sofrendo, não importa o quanto ela foi presa, ela foi agredida, ela foi frustrada, ela foi roubada, ela sempre volta ao vômito. Entende? Não importa o quanto aquele buraco está destruindo a vida, a família. O texto diz: quando despertarei deste sonho para tomar mais um trago. Ou seja, não pensa em. Existem pessoas que não aprendem com a dor, não conseguem entender a didática do sofrimento e o aprendizado da perda. Existem pessoas que quanto mais sofrem, quanto mais perdem, mais fogem da solução, mais não querem viver a solução, querem continuar fugindo da realidade. Porque na mente é uma fuga da dor, é uma fuga da realidade. Então parece que é mais fácil, só que na verdade está se aprofundando a cada dia mais na sepultura da vida, assassinando todas as expectativas, todos os sonhos e todas as promessas que um dia recebeu do Senhor. Detalhe, esse perfil aqui, entenda, a única pessoa que tem a capacidade de matar a promessa de Deus é você. Satanás não tem esse poder, não. Agora você tem. Lembra daquele hino? Eu não morrerei enquanto o Senhor não cumprir em mim todos os sonhos que Ele mesmo sonhou para mim. Eu quero viver em santidade e adoração, pois é só dele, somente dele o meu coração. Então, o que eu entendo? Aqui está dizendo que é uma consciência de um sábio, que sabe que eu não vou morrer enquanto a promessa de Deus. Por quê? Porque está buscando santidade. Agora, existe outro hino que diz assim, eu sei que o texto, eu sei que a letra do hino é assim, que enquanto a promessa não se cumprir, a pessoa não morre. Isso é antibíblico. Eu vou tentar lembrar o louvor, tava aqui na minha mente agora. Do Marquinhos Gomes. Acredito que é do Marquinhos Gomes. Promessas. Que fala que a pessoa não morre enquanto a promessa. Tá? Esse primeiro louvor que eu falei do Nani Azevedo tá dizendo o seguinte, olha, isso aqui é uma pessoa que tem uma consciência e que tem uma decisão de falar, olha, eu não vou morrer. Por quê? Por que eu não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir? Porque eu estou buscando santidade. Ok? Agora o outro está dizendo assim, olha, não importa o que aconteça, a promessa vai se cumprir. Não, deixa eu te falar uma coisa, promessa só se cumpre com respostas. Se Deus tem um chamado na sua vida, se Deus tem um chamado na vida de alguém, essa pessoa precisa dar uma resposta para essa promessa. Porque não é, eu tenho promessa, então eu vou viver do jeito que eu quero e quando Deus quiser eu volto. Você conhece alguém assim que diz assim, não, mas Deus sabe de todas as coisas no tempo certo, ele. Como se dependesse de Deus o tempo de volta daquela pessoa. Entende? Então você precisa entender que se você busca o Senhor e você está dentro do caminho e da vontade dele, a promessa vai se cumprir, as suas esperanças não serão decepcionadas. Agora, se a pessoa está no mundo, não quer compromisso com Deus, ela e fica nesse discurso para se defender de uma responsabilidade de entrega, no sentido de que, não, Deus sabe de todas as coisas, no tempo certo eu vou voltar. Deus não tem compromisso com esse tipo de pessoa, não. Eu vi muitas pessoas que tinham promessas maravilhosas e morreram.
como cachorros esmagados, literalmente, agredidos, torturados. Então, leia esse texto aqui do 29 ao 35, ele é muito forte. De quem são os ais? De quem são os sofrimentos? De quem são os pesares, as brigas, as queixas? De quem são os ferimentos? De quem? É de Deus? É de Satanás? É dos demônios? Não, não é dos demônios. De quem são os olhos vermelhos? De quem maquina o mal? De quem é? Tá falando da carência da alma do ser humano que busca o quê? Prazeres. As bebidas, as drogas, as festas. Então, olha, que bom que estamos aqui, no lugar correto, buscando em Deus, para não nos perdermos. Continue firme, não desista, não esteja enquadrado nesses perfis. Tá bom? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, que o Senhor possa surpreender esse final de semana na sua vida. Tá bom? Até amanhã, querendo Deus. Um abraço.